do Freixo, já tinha Vamos dito lá. para ele. Não. Freixo. Vindo de Vossa Excelência, eu sei que foi só um esquecimento. De outros não falariam a mesma coisa. Boa tarde já a todas e todos, a direção da FATEC, aos sindicalistas, a todos os profissionais aqui da FATEC, sejam todos bem-vindos. Eu quero ser muito objetivo, acho que é evidente que o mais importante já foi dito, né, os questionamentos feitos, acho que o Robson tem muito aqui o que responder, e eu vou tentar só tocar em um ponto, mais fundamentalmente, que pode contribuir, né? Primeiro que esse debate de plano de cargos, ele é extremamente importante, e é bom que seja essa pauta da gente aqui, porque quando a gente olha para a FATEC e pensa da importância que tem, e que a gente gostaria que ela tivesse, e o papel que a gente gostaria que ela cumprisse, todos nós, e principalmente quem está no dia a dia da FATEC, quando a gente olha para uma exclusão pedagógica dessa juventude que é cada vez mais forte no Rio de Janeiro, no Brasil, e vê o papel que a FATEC pode e deve ter diante disso, sem pensar no mercado, mas sem eliminar a cidadania política, né? Ou seja, não é o fornecimento de mão de obra barata para o mercado, né, com distinções de papéis de classe, não é isso? Mas sem a anulação de uma cidadania política, pensar objetivamente na vida desse jovem excluído pedagogicamente, a FATEC é de grande importância, e nada disso é atingido sem a valorização dos profissionais, porque muitos dos cargos comissionados de confiança do governador são cargos que passam, a FATEC fica, né? Os profissionais ficam, e o plano de cargos é decisivo para que a gente tenha um mínimo de perspectiva de qualidade quando se fala da FATEC. Eu tenho muito acordo com o que foi dito aqui pelos que me antecederam, nos pontos, só que, evidentemente, há uma política de inchaço da FATEC, no que diz respeito a contratos, no que diz respeito à terceirização. E é esse o ponto que eu queria tocar. E aí, é evidente que não há aqui qualquer desfeito ou desconsideração às pessoas contratadas. Não é esse o debate. O debate é o significado dessas contratações, em termos de transparência de recurso público, em termos de um debate de princípio, que é a defesa do concurso público. Esse debate não pode ser feito à luz daquele profissional que merece todo o respeito, está ali trabalhando, enfim. Mas não é esse o debate. O debate é o que isso significa em termos de transparência, em termos de princípio. Porque, muitas vezes, esses contratos, essas terceirizações, servem para reforçar algo que acompanha muito a história da FATEC e que a gente tem enfrentamentos sérios aqui dentro e dentro da FATEC, que é o clientelismo, né, que é a prática de favorecimento, que não é bom. Enfim. Mas, nesse sentido, eu acho que a Comissão de Educação, Conte, a gente tem que oficiar a direção da FATEC para ter informação de todos os contratos terceirizados. Porque isso é de interesse público. Para que a gente busque tudo. Eu fiz um levantamento, e essa é a minha pergunta, né? Eu fiz um levantamento porque aqui a gente tem acesso, né? Então, e a gente trabalha muito em cima desses dados. Eu levantei através do sistema, no que diz respeito à FATEC, alguns contratos, tive acesso a alguns contratos. Separei fundamentalmente duas empresas, a Facility, muito conhecida, dos noticiários policiais, inclusive, e a Atrio. Facility Atrio. Eu tenho vários contratos aqui na minha mão, e alguns duvidosos, por exemplo. Tem um contrato da Facility que é de 2007, inicialmente 17 milhões, deputado Conde. Limpeza, conservação e manutenção, né? Que vocês insistem em entender que pode ser terceirizado, é o grande debate que a gente está fazendo, inclusive, nas escolas da rede. O valor inicial era 17.628.000, mas ele recebeu, de 2007 para cá, pelo menos 2 aditivos. Os aditivos somam 118 milhões. Que é um valor por favor. Que é até estranho chamar de aditivo, né? Mas eu tenho aqui, está aqui escrito, pode ser que tenha algum erro, acho muito pouco provável que tenha erro.
chegando a 135 milhões. Esse é um contrato que eu vou oficiar a FATEC pedindo detalhes precisos desses aditivos e desse contrato. Porque, a meu ver, deputado, pelo que diz a lei, o aditivo só pode chegar a 25% do valor do contrato. Nem o contrato chega a 25% do valor do aditivo. Não sei se houve uma péssima interpretação da lei, né? Mas nem se inverter, a gente chega lá. Então isso, e eu estou citando um, mas os contratos são todos milionários, todos na casa dos milhões. E aí a pergunta que eu faço é, o que faz a Átrio? Porque tem coisas aqui que não estão claras, pelo menos na listagem que eu conseguia. Eu não tive tempo de fazer a pesquisa que eu gostaria, mas existem vários contratos da Átrio. A Facility está mais claramente aqui em prestação de serviços de limpeza, entre outras coisas, mas isso principalmente. E a Átrio? O que é? Contrato de empresa especializada. Oi? A de 17 com aditivos que vai a 81 milhões. Da Átrio? Tem vários contratos. Não, a mesma coisa. Olha, a Átrio, só para mostrar que não é um problema só da Facility, tem um contrato aqui da Átrio, que é de 2009, que começa a 17 milhões e 900 e tem um aditivo de 92 milhões. Essa prática, é disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Não, quando a gente está falando da falta de transparência, quando a gente está falando de dinheiro público. E aí, quando a gente vai discutir plano de cargos e salários, é importante também saber o que se gasta em outras coisas e que não se investe num plano de cargos e salário que poderia ser muito melhor. É isso. Então, só para não achar que eu estou falando de uma coisa que não está na pauta, está. Porque esse dinheiro sai de algum lugar e deixa de ir para outro. Então, quando se diz não dá para fazer concurso público, dá, porque não tem a vontade política para fazer. Dá para fazer. Aliás, dá para fazer, inclusive, para serviços aqui contratados da Facility, que seriam mais baratos e mais comprometidos, se fossem para o concurso público, né? Enfim, como foi durante tanto e tanto tempo nas escolas públicas e não diferente na FATEC. Enfim, queria informações sobre esses aditivos, tanto da Facility quanto da Átrio, mais especificamente o que faz a Átrio. E vocês acreditam mesmo que seja mais barato isso? É essa a pergunta. Obrigado. Obrigado.